Enquanto eu estava ali louvando, eu estava pensando em tudo que tem acontecido com o Brasil, com o nosso querido país, pelo qual tenho certeza que nós, você, eu, estamos dispostos a dar a nossa vida pela nossa pátria, e de tantas coisas que estão na contramão e que estão entristecendo profundamente o nosso coração, numa sociedade cada vez mais violenta, numa justiça cada vez mais injusta. Eu estava me sentindo ali como numa caverna, protegido. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Hoje está muito difícil você dizer o que você pensa, principalmente para algumas pessoas. Nós podemos dizer o que nós pensamos para os nossos irmãos e para aqueles que estão prontos ao diálogo, mas eu tomo a liberdade aqui, peço licença ao pastor, e é inevitável isso no meu estilo de exposição, porque eu tenho um estilo doutrinário. Eu gosto de dizer ao povo o que eles devem fazer, né? Então, muito cuidado com aquilo que você fala, por mais certo que você esteja, por mais bíblico que seja, porque nós estamos num Brasil onde as pessoas não estão pensando mais. Muitos não estão. E querem resolver as coisas na facada, querem resolver as coisas na violência. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Alguns estudiosos estão dizendo que é o tempo mais difícil da democracia brasileira, da República Brasileira, o tempo mais difícil, uma encruzilhada. E então, quando eu olho aqui, vejo tantas pessoas que se congregam para louvar e para exaltar o nome de Deus, eu respiro fundo e aliviado, e eu digo, que bom, ufa, estou em casa. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, sinta-se em casa, irmão. É importantíssimo isso, porque lá fora nós não nos sentimos em casa. Então, Deus é aquele que nos traz até este lugar para celebrarmos o seu nome. Esse último cântico que entoamos diz, poderoso esse nome é. Outros cânticos anteriores falavam de que Deus é santo, santo e santo. É um estilo de linguagem, um conteúdo absolutamente desconhecido e antagônico àquilo que está lá fora. As pessoas não entendem e se opõem a esse espírito cultico, a esse espírito adorativo. É por isso que Deus retirou o seu povo do Egito, com muito custo, com muitas manifestações de poder e de juízo. E ele tirou e falou para Moisés, vai lá dizer para o faraó que eu quero que esse povo saia do Egito, porque esse povo é meu e esse povo vai me adorar no deserto. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós saímos do mundo para adorar a Deus. De uma certa forma, estamos no mundo, sim, para ser sal. Fazemos parte, somos cidadãos do mundo, brasileiros. Mas, num sentido mais profundo do termo, nós estamos nos portais da eternidade. O culto é uma experiência na qual nós sentimos que mais um passo a gente entra no céu. Amém? Sem sair da terra. Deus nos chamou para isso. E depois, quando o povo sai do Egito, Deus vai se manifestando a esse povo. Ele passa uma série de regulamentos, uma série de informações, como adorá-lo, constrói o tabernáculo. Depois o povo entra também com muita luta, alguns desencontros, entra na terra prometida. E mais para frente, há um problema político, e você vai entender, e a gente precisa entender que política não é antagônica ao cristianismo. Não é pecado você falar de política. O pecado é fazer política errada. Você é político na sua casa, você é político na escola. Política é um atributo e é uma qualidade necessária no ser humano.
E você vai ver isso desde Nimrod, que fez a coisa errada lá no começo, até o final, em Apocalipse, quando diz que os reinos deste mundo foram entregues ao Senhor, e Ele reinará para todo o sempre. Então, você vê que essas duas realidades estão caminhando juntas, e tiveram a ideia da monarquia. Saul foi o primeiro rei, foi um péssimo começo, foi uma tragédia, uma desilusão. Eu creio que por isso Davi teve a ideia fantástica de construir o templo. E de não apenas construir um templo suntuoso e magnífico, tentando ao máximo corresponder à grandeza de Deus, mas também ele quis unir, pela primeira vez, ele quis unir a casa do rei com a casa de Deus. Como que dizendo ao povo, o fato de termos monarquia, um rei, não significa que não estamos sob o controle de Deus. O rei soberano está morando no templo. E ele diz que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Só se eu tivesse só um pedido para fazer, diz ele, eu farei isso. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. E de fato ele morava. Na verdade não chegou a tanto, melhor dizendo, Salomão construiu. Depois nós tivemos aquele problema com a morte de Salomão, divisão do reino. Vários desencontros. E surge um rei que fez um trabalho maravilhoso. O nome dele é Uzias. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto da nossa meditação desta noite. Que é um texto conhecidíssimo, que é Isaías, profeta de Deus, capítulo 6, que fala, o pastor me falou para falar sobre santidade, e é o que nós precisamos. Muitas vezes nós pensamos que precisamos atacar aqueles que estão errados, precisamos argumentar contra aqueles que estão falando verdadeiros absurdos lá fora. Mas o impressionante é que não. Nós precisamos ser aquilo que Deus idealizou que fôssemos. Amém? Santos. A solução é essa. Principal. Precisamos falar sim. Como Deus diz aqui para Isaías. Você vai falar e eles nem vão ouvir. Mas antes de tudo precisamos ser santos. Nessa experiência adorativa. Capítulo 6 de Isaías, versos de 1 a 8. É um texto fantástico. Um texto maravilhoso, eu vou ler para os irmãos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O Senhor estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou teus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem poderá ir por nós?
E eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém? Diga: aqui estou, envia-me. Isaías estava acostumado com o templo. Ele era profeta. Ele estava acostumado com os atos culticos do templo, que, como nós sabemos, no Antigo Testamento tinha um ritual muito forte, muito mais forte do que nós temos hoje. Mas um dia ele entrou no templo e ele teve uma experiência que mudou totalmente a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer mudar a sua vida hoje. O problema era exatamente esse. Ele estava acostumado, o povo estava acostumado, o templo, a presença de Deus já não era grande coisa. Quando nós lemos o capítulo 1 de Isaías, aliás, se nós lermos todo o livro de Isaías, que é muito parecido no Antigo Testamento com o Evangelho de João, você vai perceber que Deus está apelando ao seu povo, como se esse povo fosse totalmente incrédulo, o desconhecesse por completo. A impressão que nós temos é que Deus está falando com pessoas que nunca o conheceram, uma linguagem fortíssima, e Ele está falando com o seu povo, Judá, e Ele está dizendo: voltem para o nosso Deus, volta, Ele é rico em perdoar, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a mais pura lã. Venham, saciem-se com a gordura, uma linguagem metafórica que faz uso da nossa necessidade de nos alimentarmos fisicamente. Podem se saciar. E Deus faz esses apelos: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, chamou de maligno, e voltem-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Está falando ao seu povo. Capítulo 1, Deus diz: parem com tudo isso. Parem com as festividades de sábado, parem com os sacrifícios, parem com os cultos, parem com absolutamente tudo. Ele usa uma linguagem que depois Jesus vai repetir em Apocalipse: eu estou enojado. Isso está me causando náuseas. As vossas mãos estão sujas de sangue. Durem. Linguagem dura. Quando eu vejo o Brasil, até que ponto nós poderíamos responsabilizar a igreja brasileira por tudo isso que nós temos sofrido? Eu creio que uma grande parcela. Inúmeros templos, e o problema não é a quantidade de templos. Mas eu imagino essas portas que se abrem domingo após domingo, e milhares delas pelo Brasil, só no Brasil, né? Templos superlotados de pessoas que entram e saem exatamente da mesma maneira, líderes que têm o controle de uma grande massa, de muita gente, e que vão passar apertado na hora de olhar para o dono das ovelhas, que mandam seus membros votarem em tal e tal candidato. Os obreiros das suas igrejas, congregações, muitas das quais já deveriam ser autônomas há muito tempo, mas por razões financeiras não o são. E eles reúnem estes homens e dizem: olha, façam as suas congregações votarem nessa e nessa pessoa. Pessoas que começam a cantar, começam a louvar a Deus, e começam a ser conhecidas da massa, começam a ser conhecidas do povo de Deus e queridas. Pronto, candidato, deputado federal,
senador. Ah, mas então o senhor é contra que pastor ou cantor seja político? Não, absolutamente. Eu sou contra a confusão das coisas, falta de temor a Deus. E chegam lá, não fazem absolutamente nada. Se os palhaços fazem isso, é responsabilidade deles. Mas o povo de Deus não é palhaço. O povo de Deus deve ser um povo sério. E Deus diz: eu estou cansado. Parem com esse tipo de comportamento. Isaías entra no templo e ele tem uma experiência que marcou a sua vida. E nós estamos aqui, eu tenho certeza que Deus quer marcar a sua vida, amém, irmão? Esse culto, essa experiência em que ele vê o céu, mas é um céu que invade a terra. É uma glória que está em cima, mas também ela envolve. Diz o texto que o templo se encheu de fumaça, se encheu da glória do Senhor. E aí, nessa experiência, ele tem um novo direcionamento, ele é redirecionado na sua vida. É exatamente sobre isso que Deus quer nos ensinar aqui. Existe uma história. Deus está trabalhando com o seu coração. Deus está trabalhando com a sua vida. E quando nós adoramos a Deus, existe aquele dia em que Ele nos marca. Existe aquele dia em que Ele nos fala. A adoração, ela tem esse primeiro caráter. A adoração bíblica é uma experiência histórica. Diga história. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Foi naquele ano, talvez você se lembre, aquele dia em que Deus falou com você de uma maneira diferente. Marcou ou não marcou? Marcou. Aquele dia em que você ouviu um hino, talvez já tinha escutado inúmeras vezes, mas naquele dia falou diferente no seu coração. Marcou você. O meu nome, por exemplo, Ebenezer, é uma experiência histórica. Deus coloca pedras, Deus muda nomes, Deus mexe com a história, Deus muda a nossa história. Há uma experiência histórica e através dela a gente consegue mensurar e a gente consegue avaliar como é que está indo a nossa caminhada com Deus. E de repente é interessante você perguntar: há quanto tempo eu tenho entrado por essas portas? Quantos sermões eu já ouvi? Quantos hinos já cantei? Como tem a minha vida mudado? Quanto que eu já cresci até aqui? É salutar, extremamente saudável, fazer essa pergunta, nessa experiência histórica, com data marcada. Foi naquele dia, foi naquela hora, que Deus tocou por você, em você. E a partir daí, a sua vida nunca mais foi a mesma. E de repente você até se lembra de alguma coisa, que você está passando por alguma coisa, e aí você se lembra daquele dia em que você fez um pacto com Deus, em que Deus marcou você, e você toma a atitude correta, porque tem um referencial. Nós estamos com a forte tentação, inclusive o povo evangélico, de perder referenciais, de perder história, de perder momentos. Eu achei muito salutar essa prática que os irmãos têm de colocar o vídeo do início dos trabalhos aqui. De vez em quando é importante fazer isso. Como era o salão? Como é que foram os primeiros cultos? Para não perdermos a nossa história. E vermos tudo aquilo que Deus tem feito já em todo esse processo. A história, ela tem um tempo, mas também ela tem uma função existencial. No ano em que o rei, fala do rei Uzias. Você está aqui, querido, não como espírito puro, você não é espírito puro. Você está aqui como marido, como esposa. Os papéis sociais são inseparáveis da adoração. Você está aqui como professor, como estudante, como trabalhador, como advogado, como pastor. Quando nós adoramos a Deus, nós trazemos junto conosco tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos.
Às vezes há uma tentativa e até salutar nos esquecermos de tudo, mas nós sabemos que isso não é possível. E creio que Deus nem quer que isso ocorra. É importante trazermos tudo diante do altar. Eu creio que uma das coisas que a igreja evangélica brasileira mais tem nesse instante é desempregados. São pessoas, já imaginou um pai de família responsável pela dignidade, pelo sustento da sua casa, não ter o que dar de comer, não conseguir alimentar adequadamente a sua filha, o seu filho? Já pensou um menino dizendo para o pai: pai, leitinho? E o pai diz: não tem. Ou às vezes nem diz coisa alguma. Situações, papéis, você tem que resolver alguma coisa amanhã. E você traz isso diante de Deus. É uma situação, é um conflito, é uma operação, é uma cirurgia. Nós estamos num momento chave na história do nosso país, em que precisamos tomar algumas atitudes. E quando eu falo atitudes, eu falo não em omissão, eu falo em atitudes mesmo. Envolve também a experiência histórica do culto, uma situação emocional, sentimental, situacional, as situações que nos envolvem. Por isso que nenhum culto é igual ao outro. Aqueles que porventura queriam, mas não puderam vir, nunca mais terão um culto semelhante a esse. Nenhum culto é igual ao outro. Tanto pela dinâmica do Espírito Santo, que é aquele que gera o ato do culto verdadeiro, como também pelas nossas situações que mudam constantemente. O culto é diferente. Nós temos situações. Talvez você esteja feliz, esteja sorridente, você está sorrindo, ou talvez esteja em lágrimas, e Deus está interessado nas suas lágrimas, amém? Talvez você olhe para o lado e vê alguém que está chorando, mas você não sabe porque essa pessoa está chorando, mas semana que vem pode ser você. Ou alguém que está dançando, amém? Alguém que está cantando, está sorrindo. As várias situações que nos acontecem. Aquele pedido que você estava fazendo a Deus, Deus confirmou no seu coração e disse: sim, eu vou fazer. E você está feliz, está contente. Ou talvez Deus te deixou claro que Ele não vai fazer. E que não será como você está pensando, e vai ser de uma maneira diferente. E você então está diante de Deus com lágrimas, também com fé. Amém? Diga: eu creio. Os vazios da nossa existência. O trono de Judá estava vazio. O trono de Judá estava vazio. É impressionante como C.S. Lewis já dizia, né? Que as orações mais profundas ecoam de um coração ferido, de um coração que está apertado, de um coração sangrando. Por que será que só quando nós perdemos muitas coisas nessa vida, nós conseguimos confiar em Deus como deveríamos confiar desde o começo? Por que esperar tantas perdas? Veja que a morte fala tão profundamente ao coração das pessoas. A graça de Deus está o tempo todo conosco, mas nós a percebemos muito mais quando outras realidades desaparecem do contorno da nossa vida. E nós temos aqui um vazio muito grande. O trono de Judá está desocupado, e isso era um risco enorme diante de outras nações, que poderiam invadir, como de fato vão fazer depois. Isaías está apelando, Jeremias depois vai avisar, e ele vai avisar forte: não confie em templo, não confie em realidades sagradas, não confie, volte-se para Deus, vocês estão procurando água em cisterna rota. Mas não adianta, o povo irá perder a sua própria terra. Brasil, eu estava pensando enquanto meditava nesse texto, nós temos muitas ausências. Eu creio que no Brasil hoje, se tem algo que caracteriza o Brasil, é a ausência.
Eduardo Vilas Boas, comandante maior das Forças Armadas, do Exército, disse que o nosso país mais se parece com um trem sem maquinista. Totalmente desgovernado. Com um trem que está aí, politicamente, né, indo a 200 km por hora, mas numa curva perigosa pode surgir um acidente, mas a impressão que nós temos, não sei se você tem essa impressão também, é que nós não temos um líder nacional. Tempos de ausência. Você olha, por exemplo, na área educacional, ausência. O professor não é mais professor. No começo falava-se a ideia do construtivismo. Não, a criança ela tem habilidades inatas, tudo bem, eu também creio nisso. O professor é um facilitador. Vamos deixar de ser funil e inserir na cabeça da criança o que ela deve entender, ou do adolescente, e muito menos do jovem. Vamos facilitar com que essa criatividade emerja da mente da criança. Tudo bem, mas depois, um segundo passo. O professor não tem autoridade na sala de aula. Pode jogar um livro no rosto da professora, que aliás advogava isso. Não tem autoridade. E hoje, eu creio que antigamente era uma celebração na vida da família brasileira, né? Um filho indo para a universidade. Eu creio que eu peço a Deus que Ele me dê um novo Brasil, uma nova situação quando os meus meninos tiverem que ir para a universidade, porque a universidade hoje está um reduto dificílimo. Dificílimo. Nós vemos situações, alunos completamente despidos em sala de aula, professores lecionando e o aluno do lado fazendo o que bem quer, e o professor não pode fazer absolutamente nada. Nós vemos professores defecando na rua. Nunca imaginei que viria na minha vida uma pessoa do magistério fazendo algo assim. E vi. E vocês também. Olavo de Carvalho bem observou. Se tem um lugar hoje, por mais contraditório que possa imaginar, possa ser, se tem um lugar hoje onde você não tem reflexão, é na universidade. Pois lá é que deveria haver o parto das ideias. Não. Universidade hoje tem um credo, tem um mantra, que quem não repetir esse mantra é expulso da sala de aula, e temos inúmeros casos, ou até agredido fisicamente. Nos preocupa. Nos preocupa muitíssimo universidade. E não sei se você já sabe quem está se candidatando para ser ministro da Educação do Brasil. Difícil. Precisamos agir. É um deboche declarado nas coisas de Deus. É um deboche. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum alguém fazer o que está fazendo, o que estão fazendo e têm feito com crucifixos. É um símbolo religioso. Nós não usamos, mas simboliza a cristandade e é o símbolo maior do cristianismo, absolutamente maior, a cruz de Cristo. E há pessoas que pegam a cruz e fazem o que vocês têm visto aí pela internet, que a televisão não mostra muita coisa. E quem está fazendo isso? Na Bíblia, em fotografias do rosto de Jesus, estão fazendo isso. É um deboche declarado. Mas por outro lado, eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo. Porque ninguém poderá dizer depois, a gente não sabia. Ah, era isso? A gente não sabia. É bom mostrar.
É bom dizer para que veio. Finalmente, chegou no ponto, para que a gente entenda que nós estamos em guerra espiritual, principalmente espiritual. Eu falei aqui no último sermão que eu preguei que o problema do Brasil, não, em primeiro lugar, não é um problema econômico, não é um problema político. O problema do Brasil não é um problema material, o problema do Brasil é espiritual. Ninguém nesta vida precisa de 200 milhões de reais. Ninguém precisa disso. O problema da corrupção, de um coração corrompido, que manda matar, que manda executar, que manda silenciar à força e covardemente, que manipula de todas as formas. Aí você pensa, não, vamos recorrer à justiça. Ausente. Nunca pensei que iria haver magistrados do mais alto nível da corte brasileira se dirigindo. Eu estou falando aqui de fatos, tá, queridos? Não da minha interpretação. Eu estou falando de fatos. Nunca imaginei ver magistrados da mais alta posição da corte brasileira se dirigindo uns aos outros com esses tais desqualificativos que nós temos visto. Eu não imaginei isso. Chamando uns aos outros, rotulando uns aos outros com nomes que fica até difícil a gente repetir e não vamos fazê-lo. São magistrados e ainda se chamam de excelência. Nunca vi, nunca imaginei que a nossa gloriosa bandeira brasileira seria queimada na rua pelos nossos irmãos brasileiros. Não é queimada por grupos terroristas. Não é queimada por outros países, como acontece com alguns outros países, como Estados Unidos, outros povos queimam, né? Queimada pelos nossos irmãos, a bandeira brasileira na rua sendo queimada. Ali, diante dos olhos de todos e nada absolutamente acontece. Nunca imaginei que eu veria tal absurdo acontecendo. Tempo de ausência. E aí chega o âmago da questão. Família, não. A família é um problema. A família é a nascente do capitalismo. Sim, porque, segundo esse pessoal, segundo essa teoria, nós somos produtos de primatas. E originalmente vivíamos em bandos. Todo mundo. Não tinha ninguém dono de ninguém. Ninguém podia dizer, ó, você é minha esposa, você é meu marido, nós vamos ter filho. Não, era tudo assim, bichos, como nós temos visto na rua por aí. Você acha que é sem razão que as pessoas estão entrando despidas e fazendo suas necessidades fisiológicas em plena rua como bichos? Querem nos passar a ideia de que somos bichos, e nada contra eles, são maravilhosos como bichos, mas nós não o somos. Mas querem acreditar que sim. Mas aí alguém se apaixonou lá por uma macaquinha e chamou aquela macaquinha e falou, ó, vamos fugir. E aí tiveram filhos, cercaram propriedades e disseram que, um disse para o outro, agora você é minha esposa, e ela disse para ele, agora você é meu, e nós temos filhos que são nossos. E aí eles dizem, não, isso aí nasceu o capitalismo e nós não vamos aceitar isso, vamos acabar com a família. Não sei se vocês já viram na internet, talvez já, dezenas de mães e pais às lágrimas, chorando copiosamente, e a mãe dizendo, minha filha faz mais de um mês que não toma banho. Meu filho abandonou tudo, abandonou a universidade, abandonou o trabalho, diz que tem uma nova missão na vida dele. São muitos, não são um ou outro caso não. E eles estão contra tudo, contra a igreja,
principalmente contra a autoridade dos pais, os pais não mandam mais. Satanás, ele tem essas artimanhas, esvaziar a nossa vida. Começou dizendo, século XVIII, acho que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela tem alguns erros. Antigo Testamento, os Evangelhos. A Bíblia não é bem isso. Século XIX, Sigmund Freud. Deus é uma projeção da mente humana, é uma criação humana, Deus não existe. Segundo passo. Agora não é que a Bíblia tem erros, e muitos deles, mas é que Deus não existe. Tentaram nos retirar Deus morreu. Século XX, não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Você crê naquilo que você quiser crer. Acredite, e você o será. Século XXI, a meu ver, chega no ponto principal. Você não é você. Você é outro. Viu? A tática é essa. Começa questionando, veja como as coisas estão relacionadas. Tiram a Bíblia, tentam tirar a Bíblia, matam Deus, tentam matar a Deus, que são o cerne da vida, a palavra e o Senhor. Depois dizem que não há verdade absoluta e finalmente dizem, você não é você. Você nasceu com um corpo de homem, mas você é mulher. Você nasceu mulher, com um corpo feminino, mas na verdade você é homem. Destruição. E ensinando tais coisas, tais absurdos, a crianças. Veja, a tentativa de matar na célula. Tentativa de matar na célula. Lá no bercinho. Crianças de 5, 6, 7 anos erotizadas. Retirando as crianças do parquinho. Retirando as crianças do jardim. Onde estão. Na sua inocência, na sua beleza. Nos seus beijinhos, nos seus abraços. Em tudo doce que uma criança é. E alguém que é homem, mas com cara de mulher, ali numa sala de aula, com um livrinho diabólico, com figuras obscenas, querendo ensinar os nossos filhos. É preciso e é fundamental que vejamos, acima de tudo, contrariando tudo isso, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se Deus vai nos permitir sermos levados cativos dentro do nosso próprio país. Eu não sei. Eu acho que é mais honroso alguém ser amarrado e levado para uma outra terra, que não a sua, do que ser feito cativo dentro do seu próprio país que ama, ser escravo. Eu não sei se isso vai acontecer, se Deus vai permitir que isso ocorra. E chegar a um ponto, pastor, em que a gente não possa mais pregar a palavra e dizer, a Bíblia ensina assim. E alguém vai chegar e dizer, mas a carta tal diz que não é assim. Então você, das duas uma, ou você fica calado, ou você vai preso, e se insistir, a gente mata você. E, diga-se de passagem, a cabeça dos pastores são as primeiras a rolarem. Os pastores são os primeiros. Você deve saber de outros países em que isso acontece. Matam. Por quê? Porque eles exercem uma influência poderosa, em meu ver, maravilhosa sobre o povo de Deus, que percebe a presença de Deus e o dom que Deus lhes deu para liderar o seu povo. E eles, os pastores, precisam ser eliminados. Precisam ser silenciados. São os primeiros a serem caçados. Mas acima de tudo, o culto existe. E nós cultuamos a Deus para perceber que Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Falta tudo. Falta emprego. Policial pode ser policial, só não pode usar os instrumentos dele, não é?
Dá uma florzinha para ele e volta numa caixinha. Não pode ser policial. Pode, sim. Mas não pode ter os instrumentos do ofício dele. O pedreiro pode, o carpinteiro pode, o policial não. Acima de tudo, precisamos entender que de uma maneira soberana Deus está sentado. E o trono do universo, meus queridos, está muito bem ocupado e obrigado. Nunca esteve desocupado, nunca esteve. Satanás, ele nunca foi dono deste mundo e nunca o será. Nunca. Não existe um Senhor do bem e um Senhor do mal. Existe só um Senhor, que é Deus. Existe alguém rebelde, mas que já está derrotado. E que de uma maneira que eu não consigo entender, e eu acredito que você também não, Deus usa até mesmo esse cidadão aí, esse camarada aí, Satanás, para levar a efeito o seu plano maravilhoso. Até mesmo ele, Deus usa para concretizar a sua vontade, e a cruz é um exemplo disso. A cruz é um grande exemplo disso. Deus está assentado. Então é importante, é fundamental, que você, adorador, diga para si mesmo: o meu Deus, eu estou adorando um Deus que não está jogando xadrez com ninguém. Ele não está disputando queda de braço. Ele está soberanamente assentado sobre todas as coisas. E pode me faltar uma série de situações, talvez o meu caso na justiça não esteja caminhando, eu esteja sendo prejudicado de tantas maneiras, mas o meu Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Eu estava na fila do banco esses dias, eu estava lendo um livro maravilhoso do saudoso John Stott, A Cruz de Cristo. Livro magnífico. Mas eu tinha diante de mim uma pessoa que olhou na fila e viu o título do livro e curiosamente começou a conversar com a pessoa que estava do seu lado e falando aquele palavreado todo bonitinho, característico de pessoas acéfalas. E aí me veio aquela vontade, sabe? Quando você tem aquela vontade de dar uma respostinha. E eu percebi claramente que aquele infeliz estava querendo me atacar. E como eu já sei como é a situação, eu discretamente folheei várias outras páginas do livro, como se eu estivesse terminando de ler. Olhei, fechei, comecei a conversar com a pessoa que estava do meu outro lado, sobre os caixas eletrônicos, sobre o banco. O que aquela pessoa queria? Queria criar tumulto. Queria criar tumulto. Levantar poeira para me agredir e fazer talvez algo até pior. Temos deficiências. Nunca imaginei de políticos e de pessoas que se candidatam a ocupar o cargo de maior respeito numa nação. O cargo de maior respeito, presidente da República Federativa do Brasil, com uma boca tão imunda como nós temos visto aí. Nunca imaginei. Teria se pensar em ser presidente de boteco, mas não de uma república e de um país. Pessoas do mais baixo nível. Como alguém pode deixar, é até uma ofensa, é uma terrível ofensa, tais pessoas serem permitidas a concorrer a um cargo como esse, usando a palavra de Deus e dizendo, citando a palavra de Deus. O que o inimigo mais gosta de fazer é isso, né? Porque ele sabe da autoridade do livro, dos livros, né? Sem derramamento de sangue, não há redenção. Vai-te reto, Satanás. Não é isso que a Bíblia diz. Pode ser na Bíblia dela, na minha não. E na sua, acredito que também não. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Cita a Bíblia inteira, diabo. Não vai citar, eu sei que não. Em Gênesis foi assim, com Jesus na tentação foi assim. Sempre pegando carona na autoridade da palavra, mas omitindo e dizendo exatamente o oposto do que o texto diz, que Jesus é um texto essencialmente cristológico, dizendo que Jesus
Sem o derramamento do seu sangue, os nossos pecados não poderiam ser perdoados. E não adiantaria sangue de bodes, de touros, e nem mesmo o nosso, pois que só Jesus poderia nos salvar. E alguém usando esse texto para dizer que precisamos derramar o sangue de outras pessoas. Bem, se for democraticamente, né, no Estado de Direito, é o que eles dizem. Queridos, o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. E Ele vai manifestar a sua glória no nosso meio. Amém? Isaías, ele traz esse mundinho dele, e é inevitável isso, o nosso mundinho, aquilo que está acontecendo com a gente aqui no Brasil, aquilo que a gente está, não é, percebendo, ele com tudo isso, ele vê algo que está além. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhe além, meu irmão. E ele vê os céus abertos, e ele vê a glória de Deus. Ele vê um trono, ele vê realidades que habitam a eternidade, que não fazem parte deste mundo. Ele vê serafins, ele ouve vozes, ele vê a glória de Deus. Ele é tocado até mesmo por alguma coisa que estava lá no trono de Deus. E esta visão de Isaías, quando ele vê a Deus, ele é como que transportado para lá. Quando nós temos essa experiência cultica, verdadeira, nós somos que transportados em direção à presença de Deus. E começamos a participar de realidades eternas, de qualidades maravilhosas que inundam a nossa vida e nos faz sim ter confiança no futuro, porque nós confiamos em Deus. Há uma experiência transhistórica, ele vê o supra-histórico, o eterno que está na história, mas independe totalmente dela, e há um movimento em direção a Deus. Existe um movimento, existe um toque, diga toque. Há uma materialização do sagrado. O sagrado deixa de ser algo meramente ideológico, meramente teórico, e passa a ser algo que toca os lábios de Isaías. Estavam dizendo aqui, no início desse culto, que precisamos ser tocados por Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, deixa Deus tocar em você. Deixa Ele tocar, irmão. Enquanto não tocar, nada vai acontecer. Deus está dizendo para Isaías, olha, você está numa situação, você está enfrentando problemas, mas eu quero tocar os teus lábios, deixa o altar te tocar. O sagrado é essencialmente espiritual, sim, mas ele ganha, e necessariamente, um contorno material, físico, no abraço, no sorriso, no tipo do olhar, no tipo de palavra. Nós começamos a comunicar, como diz Paulo, comunicar uns para com os outros a glória de Deus, porque nós somos tocados. E se não houver esse toque, continuaremos os mesmos. Precisa ter o toque. Talvez você esteja falando com seu marido, a necessidade dele se converter, ou da sua esposa, mas acima de tudo, peça a Deus que toque esta pessoa, você nunca vai convertê-la. Precisamos pedir e orar, como Paulo fala, pelos nossos políticos, pelos nossos presidentes, pelos nossos líderes religiosos, aliás, políticos, para que sejam tocados por Deus. Se não existir esse toque, tudo vai continuar como está. Precisamos mais do que um novo presidente, precisamos de líderes espirituais tocados por Deus, em que possamos ver pessoas que temem a Deus. E esse sentimento de Isaías precisa inundar o nosso coração com temor, diga temor. Veja que não é medo o temor é aquela sensibilidade, aquela percepção da grandeza de Deus, da nossa pequenez ao mesmo tempo, que gera em nós uma rendição aos seus pés. É o temor. Está faltando muito temor na vida de muita gente que se diz evangélica. E ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador.
Vamos parar de focalizar somente em uma pessoa. Vamos olhar para todos nós e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Me purifica, me usa para mudar o meu bairro, para mudar a minha cidade e também para mudar o meu país. Me dá temor do Senhor. Esse toque tocou os teus lábios. Eu vejo que a igreja brasileira sofre há muito tempo com uma espécie de anorexia. O que é anorexia? São pessoas que morrem mesmo. Aquela cantora antiga, cantava bonito, Carpenter, do grupo Carpenter, ficou magrinha, magérrima e morreu. Por quê? Porque não sentia apetite nenhum. Anorexia é uma doença. Há muita gente que não sente fome espiritual. Como pode isso? Anorexia. Às vezes vem à igreja, critica o louvor, critica o pregador, critica isso, aquilo, ou o templo, mas não percebe que diante de si existe um verdadeiro banquete espiritual. Um verdadeiro e autêntico banquete espiritual, não se alimenta e fica raquítico, acreditando num título. Eu sou crente, eu sou membro de tal igreja. Isso não vai adiantar nada. Anorexia. Por outro lado, existe o problema da profilaxia, que são aqueles que não param de comer e pensam que a solução está nisso. O Brasil é um país de religiosidade efervescente, é religião para todo quanto é lado. Mas como disse o antigo Caio Fábio de Araújo Filho, o país, o Brasil, a religiosidade do Brasil é tal que tem muita religiosidade sem mudança de vida nenhuma. Vemos pouca mudança, pouquíssima mudança, ausência de toque. A graça te tocou. Deus me tocou. Eu fui tocado por Deus. Não consigo explicar. Não consigo explicar. Não consigo traduzir em palavras. Eu sei que eu fui tocado pela graça de Deus. E aí sim, aí Deus diz: quem irá por nós? E quem irá proclamar a palavra? Até mesmo para aqueles que não vão ouvir, que é o próprio povo de Deus, mas ele vai. Aí sim, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos dizer todos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não existe culto verdadeiro, experiência com Deus autêntica que não resulte em missão. Se alguém diz que cultua a Deus, que tem experiências com Deus, mas vive numa espiritualidade egoística, tal pessoa deve estar iludida. Existe uma missão. E é interessante essa questão do toque e da missão. Quando Deus toca pessoas. Quando Jesus, me faz lembrar desse texto do toque, conversou com aquela mulher que sofria problemas, discriminação política, religiosa, moral, a mulher samaritana no poço de Jacó. E ele disse: olha, você pode até continuar bebendo essa água do poço de Jacó. Porque ela perguntou para Jesus: o senhor não conhece o nosso pai Jacó? Eu conheço. Eu conheço Jacó, a história. Todo mundo bebe do poço de Jacó. Todo mundo bebe desse poço religioso histórico. Mas sabe, eu quero te oferecer uma água diferente. Eu quero te oferecer água viva. E o que vai acontecer? Se você beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão águas. Você nunca mais vai ter sede. Se você beber, não beba apenas essa água histórica, beba da água que eu lhe dou. O que aconteceu com a mulher? Ela deixou o seu cântaro, esqueceu-se até do que fora fazer ali, e saiu anunciando a todos os samaritanos, as pessoas que ela conhecia, dizendo: venham conversar com um homem que me disse tudo o que está acontecendo comigo. Venham.
Quando eles chegaram, quando Jesus chegou, havia uma multidão enorme, porque aquela mulher não podia se conter. Pessoas tocadas por Deus não podem se conter, porque foram tocadas. Ele curou aquele outro cidadão e disse: não conte nada a ninguém. Não sei porque que ele deu essa... O fato é que o rapaz saiu e espalhou para a cidade inteira e Jesus não conseguia nem entrar lá. A graça de Deus nos toca e ela nos envolve. O culto que nós experimentamos aqui, o culto que nós temos aqui, eu falo aqui porque é onde eu estou, é onde eu conheço, estou tendo o prazer de conhecer. É um culto que nos potencializa a mudarmos a história. Amém? É um culto que nos coloca de pé para dizer a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. É um culto no qual, conscientes das nossas limitações, conscientes de um mundo tão agressivo e um Brasil tão diferente daquilo que realmente é, porque o Brasil, a população brasileira é maravilhosa, nós temos uma cultura carinhosa, pessoas que chamam para tomar cafezinho dentro de casa, comer um pedaço de queijo. Nós não somos isso. O Brasil não é isso. O Brasil é totalmente diferente, pessoas calorosas, como não encontramos em outros lugares. Então Deus nos chama e nos prepara no culto para sermos seus porta-vozes, vendo a glória e assumindo um contato com a santidade de Deus. Eu saio daqui, passo por aquelas portas e me sinto revitalizado, e me sinto capacitado, nutrido, suprido, para continuar mais uma semana refletindo a glória de Deus, falando quando necessário, calando quando necessário, mas fazendo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, pastor.